Boa noite. O homem suspeito de matar um policial civil dentro de um shopping da capital foi recapturado no estado do Pará e transferido para Manaus. O crime ocorreu em 2011. O crime foi há 4 anos. O policial civil Washington Afonso Simões foi alvejado com pelo menos 2 tiros no estacionamento de um shopping na zona sul de Manaus. Um dos criminosos, acusados de participar do latrocínio contra o investigador, conseguiu fugir pouco tempo depois de ser detido no Rio de Janeiro entre os presos envolvidos no caso. Após ser recapturado, Alisson Ferreira Lima, de 32 anos, conhecido como Maranhão, fugiu novamente e só agora foi preso de novo. Ele cumpria a pena na unidade prisional do Puraquequara, na zona leste da capital amazonense. Eu vi o buraco lá aberto e fui-me embora. Segundo a polícia, o acusado, que foi condenado a mais de 25 anos de prisão pelo crime de latrocínio, estava foragido em Belém, no Pará. Este delegado afirmou que Alisson é de alta periculosidade. Tem uma quadrilha que ela pensa nos mínimos detalhes para efetuar a ação. Eles sabem onde é que eles vão estar se metendo, pensam em rota de fuga, eles pensam em tudo. Então eu acho que eles já foram premeditadamente conscientes de que quem estava dirigindo o veículo era um policial civil e foram determinados a tirar a vida do Washington, sim. O crime ocorreu em setembro de 2011 e gerou grande repercussão na capital amazonense. Na época, a polícia foi rápida e conseguiu prender todos os envolvidos. Ainda segundo a polícia, na ocasião do crime contra o policial civil, Alisson dava cobertura. No dia do crime, o policial estava de folga e transportava R$200 mil, quando foi abordado pelos assaltantes no estacionamento do centro comercial. Nas horas vagas, ele prestava serviços para uma empresa de transporte de valores. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga uma chacina ocorrida no início da tarde de hoje na comunidade Novo Milênio, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. 3 homens e uma mulher foram executados a tiros na área externa da casa de uma das vítimas. Todos estavam algemados. A mulher chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A principal suspeita da polícia é de que as mortes tenham sido resultado da disputa de grupos rivais pelo tráfico de drogas na área. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Foi liberado nesta sexta-feira o tráfego de veículos no trecho da ponte do Tarumã, que desabou na semana passada devido a problemas na estrutura. No local foi instalada uma ponte de ferro do Exército. Esse motorista precisava chegar a uma comunidade próxima com a equipe técnica para resolver a falta de energia elétrica na localidade. E com a instalação da ponte, que vai suportar a passagem de veículos de até 60 toneladas, o percurso foi facilitado. Aí nós vamos suprir lá a necessidade do transformador que está queimado, né? De acordo com a secretária estadual de infraestrutura, a medida emergencial só foi possível por meio de um convênio do governo do estado com o Exército. Nós fizemos uma avaliação se dava para aproveitar essa estrutura de concreto existente, não foi possível porque ela estava comprometida. A nossa expectativa era de 15 dias de trabalho, mas como a ponte de metálica foi possível, nós gastamos 5 dias para deixar tudo liberado, todo o trecho liberado. Além dos caminhões, ônibus também já passavam pela estrutura metálica que foi liberada na manhã de hoje. E militares ainda permanecem no local dando suporte. Os motoristas de carros de passeio também se sentiram aliviados. Medida paliativa favorecendo a população. A ponte de ferro instalada nesse trecho da rodovia M450, antiga estrada do turismo, deve permanecer no local até que outras intervenções, como a construção da ponte definitiva prevista no plano de construção do Anel Viário Sul, sejam iniciadas. O governo do estado do Amazonas tem um projeto que é a duplicação dessa via, que é a estrada do Tarumã, onde a partir da semana que vem nós vamos iniciar a construção da nova ponte. Depois vamos fazer o desvio dessa ponte para a nova ponte e vamos construir a ponte definitiva nesse trecho. As desapropriações estão ocorrendo já?
Ao longo dessa duplicação, no total de 8 quilômetros e 400 metros, nós temos um total de 180 situações de desapropriação, que são os terrenos, são lotes, são sítios e são moradias. Nesse entorno aqui dessa ponte, tem um total de 20 moradias, que já estamos fazendo as desapropriações e, portanto, retirando as famílias, que é o que vai nos permitir o início da construção da nova ponte. E ainda falando em trânsito, neste domingo, Manaus Trans vai desativar o semáforo localizado no cruzamento da Avenida Constantino Neri com a Rua João Valério e que dá acesso pela esquerda de quem vem do centro para o bairro São Jorge. Com isso, os motoristas de carros e de caminhões com altura máxima de 4 metros deverão seguir até a Ponte dos Bilhares para fazer o retorno. Já os veículos de maior porte deverão retornar no acesso para a Arena Amadeu Teixeira. A medida tem o objetivo de melhorar o tráfego na avenida e facilitar a circulação de ônibus na faixa do BRS. E neste fim de semana, a faixa azul do sistema BRS será implantada também na Avenida Maripiranga, na zona centro-sul da capital. Mas as multas só devem começar a ser aplicadas após um mês de testes. Há uma semana, a Avenida Constantino Neri, a faixa azul, se tornou exclusiva para o sistema BRS. Mas ainda é possível flagrar carros de passeio invadindo a pista e ônibus usando todas as faixas, até mesmo a central, onde agora é proibido. Nesse período, mais de 253 multas já foram aplicadas. E o Manaus Trans avisa, o projeto de fiscalização eletrônica já está em processo de licitação. Nós tivemos mais de 1.000 infrações no primeiro dia e agora já tem menos de 50 por dia. Então, isso mostra que as pessoas já estão respeitando. Vai chegar um momento em que não vai haver mais a insistência. E aí nós vamos diminuindo a fiscalização. Mas, de outra forma, nós também já estamos planejando a fiscalização eletrônica, através de câmeras, que aí a câmera é que vai identificar o veículo que está passando e a multa será automática. Neste fim de semana, os trabalhos de implantação da faixa azul devem ser retomados agora em outros corredores. No caso da Avenida Mário Ipiranga, antiga Rua Recife. Já a interligação de toda a Zona Norte e Leste ao centro da cidade, passando pelos principais eixos viários da capital, como as avenidas Torquato Tapajós e Altaz Mirim, ainda não tem previsão de implantação. A Torquato está dependendo de uma plataforma que só tem num sentido. A Semif está com a missão de fazer isso e uma escada em frente ao Santos Dumont. Depois a sinalização. Mas a implantação do sistema BRS ainda divide opiniões. Melhorou bastante, reduzindo o tempo de viagem, mas para algumas outras linhas de ônibus que vêm da Zona Oeste, de outras localidades, piorou, porque está disputando com os carros de passeio. É que os ônibus dessas linhas também trafegam tanto pelo lado direito quanto pela área central do corredor. Ao mesmo tempo, o projeto de mobilidade urbana para Manaus engatinha. O superintendente da SMTU não descarta um pedido de prorrogação junto ao governo federal, já que o prazo encerra em 14 de abril deste ano, com previsão de corte de verbas para as prefeituras que não cumprirem a data. Agora está sendo elaborado um escopo, que esse sim vai ser levado para as audiências, para ouvir a população. Passar dessa fase de audiência, a gente encaminha para a Câmara. Um eletricista de 41 anos morreu agora à tarde na capital, vítima de uma descarga elétrica enquanto trabalhava em um poste na Avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado 3, zona leste da capital. Jorge da Silva Muniz fazia parte da equipe da Eletrobras Amazonas Energia, que realizava um trabalho na rede. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. A polícia da capital registrou nesta sexta-feira um caso surpreendente e que retrata a verdadeira problemática do mundo das drogas. Um casal negociou com um traficante o próprio filho, um bebê de apenas 2 meses, em troca do entorpecente. Um dia depois, o próprio traficante denunciou o caso à polícia. A polícia chegou até os pais do bebê de apenas 2 meses depois de uma denúncia feita pelo próprio traficante. Em depoimento, o homem, que não teve o nome revelado, contou à polícia que o pai ofereceu o filho em troca de drogas. Mas o traficante teria se recusado a receber o bebê como parte do pagamento. E, indignado com a situação, denunciou o caso à polícia.
Um pai teria ido procurar um traficante numa boca de fumo, tentando negociar o filho em troca de drogas. O traficante não aceitou a criança, devolveu a criança para esse pai, entregou a droga, mas no dia seguinte denunciou à polícia militar, a uma viatura que passava na área, o ocorrido. Os pais da criança foram detidos em casa no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, e foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. No local, os policiais encontraram resíduos de drogas. A polícia militar se deslocou até o local onde eles moram e lá perceberam que realmente tinha os pais, essa criança, e possivelmente teriam consumido drogas, um local muito insalubre, e que a criança realmente corria riscos. Foram conduzidos todos à delegacia, o Conselho Tutelar se fez presente, acompanhando a situação até aqui. Os pais da criança de 2 meses já estão detidos na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. A mãe vai ser indiciada pelo crime de maus tratos. Já o pai, pelo crime de oferecer entregar o filho mediante ao pagamento ou recompensa. Os dois podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. De acordo com a conselheira tutelar que foi até a casa dos pais da criança, o local não oferecia condições de higiene, mas acrescentou que o bebê estava bem quando foi resgatado. Nós adentramos o local e um local insalubre, local visivelmente um fumódromo, resíduos de drogas por todos os lados, todos os cantos da casa. Nenhum tipo de móvel, com exceção de uma cama, e a criança em meio a tudo isso. A criança está bem, mesmo em meio a tudo isso, a criança está bem. Né? A criança, nós acompanhamos até a delegacia especializada da infância. Ainda segundo a conselheira, o bebê foi encaminhado para um abrigo onde ficará aguardando a decisão da justiça. A justiça é que determina. Mas eu acredito que se a família de extensa não fica, vai para a adoção. Subiu para 11 mil o número de famílias afetadas pela cheia dos rios no Amazonas. Na tentativa de reforçar a ajuda humanitária aos municípios atingidos, nesta sexta-feira a Defesa Civil lançou uma campanha para arrecadar alimentos e produtos de necessidades básicas. Agora são 56 mil pessoas afetadas em várias cidades do Amazonas e as águas continuam subindo. Nossa atenção geral hoje é a região sul do estado do Amazonas e a parte oeste, que agora já está no seu nível máximo de estar entrando em emergência, né? A parte oeste que engloba o Alto Solimões. Diante da situação, a ajuda humanitária é reforçada. 105 toneladas de alimentos não perecíveis já foram enviadas para o interior do estado, onde mais de 11 mil famílias já são prejudicadas por conta da cheia dos rios. Cerca de 700 bombeiros militares estão mobilizados. Ano após ano, esse trabalho é essencial para ajudar as famílias do interior. A ajuda humanitária ainda dá uma força para a gente mesmo. Um exercício físico aqui é muito bom. A Defesa Civil Estadual continua o levantamento das populações atingidas para nortear as ações nos municípios do interior. No estado, 6 estão em situação de emergência na calha do rio Juruá. São eles Canutama, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna e Itamaraty. Em situação de alerta estão Benjamin Constant, Boca do Acre, Humaitá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tonantins. Tapauá permanece em atenção. Então nós já estamos dando a ênfase já ao interior, já deslocando já uma força com ajuda humanitária. Até o momento, o Amazonas tem cerca de 30 milhões de reais para as ações de defesa civil esse ano. Mas esta manhã também foi lançada uma campanha para arrecadar doações como de alimentos não perecíveis e fraldas infantis. E o posto de arrecadação fica na sede da Defesa Civil do Amazonas, na Avenida Carvalho Leal, 1659, no bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. E vamos saber agora como vai começar o fim de semana. A previsão para este sábado aqui na capital e também em alguns municípios do interior você acompanha no mapa.
Em Barreirinha, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuviscos. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Coari, o tempo fica fechado, com chance de chuva no decorrer do dia. Mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. 2.000 postos de trabalho foram fechados no mês de janeiro no Amazonas, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. A maior redução, 1.292 vagas, foi registrada no comércio. Já o setor de serviços fechou 344 vagas. Na indústria foram fechados 53 postos de trabalho. Porém, subsetores como da indústria mecânica, metalúrgica e material elétrico registraram um saldo positivo de 260 novas vagas. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas, o mês de janeiro tradicionalmente registra um maior número de demissões por conta do fim dos contratos temporários, principalmente no comércio. Agora, atenção, contribuintes. Começa na próxima segunda-feira o prazo para a declaração do imposto de renda. Para facilitar o preenchimento de dados, novos aplicativos foram disponibilizados este ano pela Receita Federal. Um deles pode ser acessado até o próximo domingo. O prazo para declarar o imposto de renda do exercício de 2014 começa na próxima segunda-feira, dia 2 de março, data em que a Receita Federal também vai disponibilizar na internet o programa para o preenchimento dos dados. Mas, de acordo com o delegado da Receita Federal, até o próximo domingo, o contribuinte ainda pode antecipar o processo, utilizando alguns dos aplicativos disponíveis no site. Até como uma forma de estimular os contribuintes a tomarem conhecimento e a utilizarem essa nova ferramenta, o programa só vai ser disponibilizado no dia 2 de março, que é o primeiro dia para a entrega da declaração, às 8 horas. Então, o contribuinte que já tiver, digamos assim, ansioso, já tiver com toda a documentação preparada, ele utiliza, já alimenta essas informações todas no rascunho, já deixa lá tudo pronto, e aí no dia 2 de março, na segunda-feira, ele baixa o programa gerador, importa essas informações lá do rascunho e já transmite a sua declaração. Outra novidade é que a partir do dia 2, o contribuinte também terá acesso à ferramenta chamada Nuvem, que vai permitir a gravação das informações do imposto de renda com acesso a qualquer computador. Vai ser uma ferramenta que vai estar disponível para ele dentro do programa que ele estiver utilizando. Então, se ele escolher essa função, né, para salvar na nuvem, o programa já faz esse upload, né? E a partir do momento que ele quiser ter acesso a essas informações em qualquer outro computador, em qualquer outro dispositivo, ele abre o programa gerador da declaração e recupera essas informações. Este ano a Receita Federal espera receber 319 mil declarações em todo o estado. No ano passado, 24 mil contribuintes caíram na malha fina. Destes, 10 mil ainda estão na boca do leão, com pendências com o fisco. Os contribuintes que receberam ao longo de 2014 rendimento superior a R$ 26.816,55 estão obrigados a entregar a declaração. Né? Se ele teve rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil, se ele tem bens patrimoniais, bens e direitos acima de 300 mil, ele também está obrigado. Essa equipe de auditoria vai verificar as informações que foram prestadas e se ela identificar alguma omissão, alguma sonegação, ela vai recalcular o valor do imposto devido e esse valor vai ser lançado com multa de ofício. A multa é no mínimo 75%, ela pode chegar até 225% e pode ter uma representação fiscal também para fins penais. Manaus sediou nesta sexta-feira um simpósio promovido pela Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que discutiu medidas para reduzir os casos de violência durante as partidas de futebol. No encontro, os representantes das torcidas aqui do Amazonas assinaram um documento se comprometendo em manter a paz nos estádios. Manaus recebeu pela primeira vez um simpósio criado pela Associação Nacional das Torcidas Organizadas e tem como finalidade conscientizar os líderes das torcidas a fim de evitar cenas como as registradas no jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Super Séries no dia 22 de janeiro na Arena da Amazônia. No intervalo do jogo, torcedores dos times rivais provocaram ato de vandalismo no estádio. Segundo o organizador do evento e presidente da nação rubro-negra no Amazonas, a ideia é que atos como este
não se repitam. E a gente resolveu fazer esse simpósio e aproveitou o que foi acontecido nos meses passados, as confusões nos estádios, a gente resolveu fazer isso e aproveitou a vinda deles aqui em Manaus. Entre os palestrantes, o secretário executivo de Segurança para Grandes Eventos, Coronel Dan Câmara, e representantes do Ministério do Esporte. Estamos crescendo, né, com essa novidade e queremos aprender com as questões que estão sendo trazidas para que nós possamos apreciar, chegar ao senso comum. Cerca de 22 líderes de torcidas organizadas de Manaus marcaram presença. Representante da torcida do São Raimundo, Guilherme, prometeu compartilhar as orientações do simpósio com os integrantes da torcida Inferno Azul. É importante pregar paz no estádio, mostrar que nós estamos só para fazer festa e apoiar o clube. Ao fim da palestra, cada líder de torcida assinou um termo se comprometendo em manter a ordem e a paz nos estádios. Essa carta, ela vai ser de conteúdo bom, porque vai ser tipo um acordo de comportamento, entendeu? Vai ser lido aqui e todos que tiverem de acordo, as torcidas que tiverem de acordo, vão assinar um compromisso de bom comportamento. Tomara que seja cumprido mesmo, né? Campeonato Amazonense. Na noite de ontem, o Nacional venceu por 3-0 o Rio Negro no primeiro clássico regional do ano no Estádio da Colina. Neste fim de semana tem mais rodada. Amanhã, o São Raimundo e Princesa se enfrentam a partir das 3 da tarde no Estádio da Colina, na capital. No mesmo local, no domingo, a partida será entre Iranduba e Rio Negro, às 4 da tarde. Penarol e Nacional Borbense também jogam no domingo, em Itacoatiara. E ainda falando em futebol, neste sábado, às 6 da noite, uma partida solidária vai movimentar a Arena da Amazônia. Mas em campo, o destaque vai ficar por conta de 2 ídolos do esporte amazonense. O campeão de UFC José Aldo e o maior artilheiro da história do futebol no estado, o Delmo. Um duelo de gigantes, 2 gerações de campeões amazonenses com um único objetivo: promover o esporte, abrir os portões da Arena da Amazônia para a população mais carente. A despedida simbólica do maior artilheiro do estado, Delmo, amanhã promete uma certeza: todos vão sair ganhando. A ideia é familiarizar a população com esse cartão postal maravilhoso e fazer com que eles possam reconhecer os nossos grandes heróis, né? Um do futebol, outro da luta, mas heróis do esporte, exemplos de vida, e aproximar nossas crianças disso. Acho que é algo que, além de educativo, mexe com a autoestima do povo do Amazonas. Um bate-bola rápido, com troca de gentilezas, marcou o reconhecimento de campo esta manhã. Olha o passe dado pelo ex-atacante para o campeão do octógono, que de primeira chutou para o gol. Depois, os dois duelaram no domínio de bola. Uma pequena prévia do que o público vai conferir no amistoso Amigos do José Aldo versus Amigos do Delmo, marcado para este sábado. Um show de bola, um show de solidariedade. Para quem parou em 2010 e em 2015 você ter uma oportunidade de pisar numa arena onde foi realizada aí jogos da Copa do Mundo, é gratificante. E principalmente, né, contra um grande campeão, o público que comparecer vai ter oportunidade de rever todos os atletas antigos do São Raimundo que fizeram história e alguns atletas que vêm do lado do José Aldo, que fez história mundial. Essa ideia surgiu a partir do momento que eu sei que eu tenho muitos fãs aqui, né? E eu sei que quando eu vou lutar, a cidade para assistir, para me apoiar, tá na torcida. Então eu tive essa ideia de procurar trazer, lógico, essa arena maravilhosa, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui dentro e vir e participar dessa festa. Acho que esse foi o lance que eu tive, a ideia, né, desse lado social também, de poder ajudar uma instituição. Mais de 3.000 pessoas, entre policiais militares, civis, manaustrans e 200 voluntários devem participar da iniciativa. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. 7 pontos na cidade já estão recebendo alimentos em troca do ingresso. Um deles aqui nas proximidades da Arena, na Vila Olímpica de Manaus. Aldo deu uma paradinha nos treinos. Em julho, ele entra no octógono para defender o 8º título pela categoria peso-pena em Las Vegas, apenas para agradecer ao público amazonense. Segundo ele, a partida que acontece aqui na Arena da Amazônia vai servir como um incentivo para os mais jovens. Se no campo as estrelas dizem que o resultado é o que menos interessa, em Las Vegas o papo é outro. Aldo diz que vai com tudo contra o americano. Próximo dia 11 de julho, Las Vegas, contra o Conor McGregor irlandês. Pode esperar.
Com certeza eu vou vencê-lo mais uma vez, isso é fato. Ele não passa de um bobo da coxa, como eu apelidei, que só fala, mas quando a gente estiver frente a frente, eu sei que eu vou passar por cima dele. Recado dado, o campeão do UFC se junta ao recordista de gols amazonense e amigo para mais um pouquinho de bate-bola. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. Você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que neste sábado recebe o deputado estadual Abdala Frache, que destaca as propostas à frente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor na Assembleia Legislativa do Amazonas. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite para você.